quero contar a vocês um pouquinho sobre a vida do irmão Pedro, o qual nós lemos aqui agora. Pedro, como todos nós sabemos, Pedro era um pescador, ele pescava. E Jesus, quando ele termina seu período de separação, seu período de consagração de 40 dias, para começar o seu ministério, Jesus ele começa a fazer discípulos. E os primeiros discípulos de Jesus foram Pedro e André, que era seu irmão. A palavra vai nos relatar duas passagens em Mateus 4, 18 e 19 e em Marcos 5, se eu não me engano. São palavras distintas, mas que se referem ao mesmo chamado de Pedro e André. Quando Jesus passa e chama Pedro e André, Jesus fala: segue-me, que eu vou fazer de vocês discípulos. A palavra discípulos no original significa seguir no ouvir e na prática. Então, ser discípulo de Jesus é ouvir tudo que Jesus fala e praticar tudo que Jesus pratica. Amém? Vocês entenderam? Ser discípulo de Jesus é ouvir tudo o que ele fala, aprender ouvindo e aprender também na prática. Então, quando Jesus fala: segue-me, eu quero fazer de vocês discípulos, Jesus está falando: eu quero que vocês aprendam comigo tudo que eu falar, e eu quero que vocês aprendam comigo tudo que eu fizer. Então, esse é o chamado a ser discípulo. Então, esse sou eu e é você. Jesus nos chamou para sermos discípulos. Jesus nos chamou para segui-lo. Não é à toa que ele fala: quem quer seguir-me, tome a sua cruz, siga-me. Quem quer vir diante de mim, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus sempre ele nos faz convite a seguir ele. E seguir Jesus não é fácil, porque temos que estar com o ouvido atento e com os pés ligeiros para pisar onde ele pisa, para fazer o que ele faz. Amém? E em Lucas, eu acho que eu falei Marcos, mas é Lucas 5:8, que é a mesma passagem que Jesus chama Pedro e André, seu irmão. Jesus, a palavra fala que Jesus estava no barco, e quando ele estava no barco ali pregando, Jesus fala: Pedro, pega o barco e leva para o alto mar. E Pedro, atento à voz de Jesus, obediente, Pedro segue Jesus. Pedro começa a seguir Jesus, fazer o que Jesus falou. Pedro pega o barco e leva para o grande mar. E Jesus fala: Pedro, pega a rede e joga do lado direito. E Pedro vai e questiona Jesus: Jesus, mas eu passei a noite toda tentando pescar. Eu passei a noite toda jogando a rede dos dois lados, na frente, atrás, não pegava nada, Jesus. E o Senhor agora está me mandando jogar a rede. Só que, como eu acabei de falar para vocês, ser seguidor de Jesus, ser cristão, é um chamado à obediência. E Pedro, apesar de questionar, Pedro vai e faz. A palavra nos fala que os peixes eram tanto que as redes se rompiam. A palavra fala que eles deram um sinal para o barco que estava do lado para ajudar. E nem dois barcos quase não conseguiram arrastar tantos peixes. E Jesus vai e fala: Pedro, você pegou esse tanto de peixe, mas agora você vai deixar eles, porque a partir de agora você vai ser pescador de homens, Pedro. E Pedro pega e fala: Senhor, mas eu não mereço que o Senhor faça isso comigo, a sua misericórdia é tanta. E Jesus fala: Pedro, não temas, porque eu te farei pescador de homens. Talvez nessa noite você esteja pensando, ou talvez em algum momento da sua vida você já pensou: nossa, é tanto milagre de Deus na minha vida, é tanta bênção de Deus na minha vida, Jesus me chamou para tanta coisa, e eu estou com o coração temeroso, eu estou com medo. Mas a palavra de Jesus para você nessa noite é: não temas, meu filho, não temas, minha filha, eu vou te tornar aquilo que você menos imagina. Talvez você se achava inferior, assim como Pedro, mas Jesus está falando: não temas, não temas, que eu vou te tornar o que você menos imagina. Então Pedro começa
começa a seguir Jesus, mesmo com esse senso de não merecer ser seguidor de Jesus. Muitas vezes em nossas vidas nós falamos: nossa Senhor, não mereço te seguir, eu não mereço suas bênçãos, não mereço suas misericórdias. Mas assim como o louvor que Luquinhas louvou aqui agora, ele era o único que podia nos acusar, era o único que podia jogar a pedra em nós por nossos pecados, mas ele não fez, ele concedeu misericórdia. Então Pedro, ele é conhecido por ser o discípulo mais explosivo. Pedro, ele é conhecido por ser um discípulo mais velho que os outros demais. Pedro, ele é conhecido por, às vezes, dar uma bola fora de vez em quando. Às vezes ele pisa na bola, é nossa linguagem nos dias de hoje. Então, só que Pedro, ele não está seguindo qualquer um. Quando Jesus fala: Pedro, eu te chamei para você ser meu seguidor, eu te chamei para você ser meu discípulo, Jesus está falando: Pedro, quem está te chamando não é homem. Pedro, quem está te chamando não é autoridade humana. Pedro, quem está te chamando não é Diácono Pedro, não é o apóstolo Gilson, não é o líder dessa casa, não é o prefeito, não é presidente, não é vereador, não é deputado. Quem está te chamando e quem te chama nessa noite, quem te chamou um dia na sua vida, é aquele que criou os céus e a terra. É aquele que fala no Salmo 121: eu olho para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu e o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus te chama nessa noite para voltar a seguir Ele. Jesus te chama nessa noite. Então siga-me, seja um discípulo de Jesus. Siga Jesus, siga Jesus. Aleluia. Além dos montes eu sei, de lá vem o meu socorro e ele vem